Então, vamos para a nossa segunda parte do estudo de precipitação pluviométrica. Vamos começar falando sobre a variabilidade da precipitação no globo. A precipitação é um evento de grande variabilidade espacial, tem uma variabilidade temporal condicionada aos fenômenos atmosféricos, e nessa figura nós apresentamos a variabilidade da precipitação anual para todo o planeta. Para representar, é necessário as isoetas, que são linhas que unem pontos de mesma precipitação. E aqui nesse mapa, as isoetas foram utilizadas para criar esse mapa temático colorido, em que as classes são definidas por cores. Observamos aqui, onde eu estou destacando com o ponteiro, essas regiões de precipitação no azul, que são as áreas de maior precipitação no planeta, que são exatamente as áreas compreendidas entre os trópicos, com precipitações acima de 2.000 milímetros anuais. A temperatura elevada dessa região, bem como a alta evaporação tanto do oceano quanto das áreas florestadas, proporcionam esse grande volume precipitado anualmente. Os menores valores de precipitação, abaixo de 250 milímetros anuais, são encontrados nas regiões desérticas do planeta, como o deserto da África, os desertos no Oriente Médio, da Austrália e também das Américas. E nas regiões de altas latitudes, pois a baixa temperatura provoca uma baixa evaporação e, portanto, precipitações bem reduzidas durante o ano. Esse é o mapa que apresenta a normal climatológica da precipitação para o Brasil, ou seja, o acumulado anual de precipitação. Isso é uma média histórica constituída com dados de 1981 até 2010. E aqui verificamos que a região norte é aquela, como já sabemos, com as maiores precipitações registradas. São precipitações acima de 2.000 milímetros anuais, como a gente vê na legenda aqui, nos tons do bege, partindo para o azul, algumas localidades com até 3.000 milímetros anuais. E as menores precipitações são registradas no domínio do semiárido, aqui no Nordeste. Algumas localidades com precipitação inferior a 500 milímetros, representado por esses tons vermelhos no mapa. Então, a medida da chuva, vejam que eu venho falando em milímetros e milímetros, e por que não em litros ou metros cúbicos? Porque a medida da chuva é dada pela altura ou lâmina de água precipitada, ou seja, uma medida com unidade de metros. E utilizamos o milímetro, que é um submúltiplo do metro, para identificar o valor da precipitação de uma região. Porque 1 milímetro significa 1 litro por metro quadrado. O que quer dizer? Que 1 milímetro de chuva significa que em cada metro quadrado daquela área em que ocorreu aquela chuva, recebeu 1 litro de água precipitada. Matematicamente, a relação pode ser explicada. Vejamos aqui. A altura é 1 litro por 1 metro quadrado. Colocando essas duas unidades em centímetros, porque como a água tem a densidade de 1, a gente pode fazer essa relação entre volume e quilo, e 1 centímetro cúbico é igual a 1 litro, é uma unidade de volume. Então, 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos e 1 metro quadrado, 10.000 centímetros quadrados. Resolvendo essa relação, temos que a altura de água é igual a 0,1 centímetros, ou seja, 1 milímetro. Então, se foi registrado em um local uma chuva de 20 milímetros, significa que cada metro quadrado daquela região recebeu 20 litros de água decorrente daquela precipitação. A outra variável importante sobre chuva é a intensidade. A intensidade, como a gente vê aqui na equação, é a relação entre a lâmina precipitada e o ΔT, que é o intervalo de tempo daquela precipitação, o tempo que durou aquela chuva. Portanto, a intensidade é dada em milímetros por hora. A intensidade é uma variável muito importante, porque está relacionada com o potencial de danos que aquela chuva pode causar, injúrias mecânicas aos cultivos, danos às instalações.
A capacidade de erosão daquela chuva, a capacidade de infiltração do solo também está relacionada com a intensidade da chuva que incide sobre ele. Bom, então, esses dados de chuva são obtidos a partir das medidas dos pluviômetros, que são instrumentos destinados a coletar água precipitada. Então, aqui tem esses dois modelos, e proporcionar a medida dessa precipitação. Então, esses dois modelos são conhecidos, são modelos normatizados. O pluviômetro Ville de Paris e o Raman, eles estão presentes nas estações meteorológicas do Instituto de Meteorologia, o INMET, e esses pluviômetros eles vêm com uma proveta própria para cada um, com medida já em milímetros. Então, essa proveta ela já é calibrada para dar medida de acordo com a área de captação do pluviômetro. De forma que a proveta utilizada no Ville de Paris não pode ser utilizada no Helmand se eles tiverem áreas de captação diferentes e vice-versa. Vejam que eles têm essa área aberta para captar água e aqui, né, a torneira para fazer a descarga da água na proveta e realizar a medida. O pluviômetro Helmand ele possui dois funis, né, com esse reservatório aqui embaixo. Bom, apesar de eu ter falado que é preciso uma proveta com dados calibrado em milímetro para cada um dos tipos de pluviômetro, é possível também construir um pluviômetro artesanal, sem ser esses normatizados e sem ter a sua proveta calibrada em milímetros. É possível fazer uma relação entre o volume coletado em ml e a lâmina d'água precipitada em milímetros, tá? Como é que é feito isso? A partir de uma relação bem simples. Sabemos que o volume é o produto entre área e altura. Portanto, a altura é a relação entre volume e área. Volume dividido por área. A área, no caso dos pluviômetros, que a área de captação é circular, a área circular é dada por π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Substituindo esses dados aqui na equação da altura, nós temos que a altura dada em milímetros vai ser igual a 4 vezes o volume coletado, esse volume em centímetros cúbicos ou ml, porque 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, dividido por π vezes o diâmetro ao quadrado, o diâmetro dado em centímetros, tá? 10 aqui é uma constante para transformar esse dado, né, o resultado dessa relação em centímetros já para milímetros. Então, com essa equação, a gente pode construir até um pluviômetro artesanal, obter a medida dele em milímetros por uma proveta que é facilmente encontrada no mercado e converter para altura lâmina d'água. Nesse caso aqui, nós temos os pluviômetros eletrônicos. Tá? São sensores ligados a um sistema de captação e armazenamento de dados, um data logger, que informam os dados de forma digital. E o interessante do pluviômetro eletrônico é que a medida da chuva é contínua, então ele pode ser programado para dar medida do total de chuva a cada hora do dia. Como é que ele funciona? Então ele tem esse mecanismo que a gente chama de báscula, tá? Vejam aqui na foto que são dois recipientezinhos que estão ligados como se fosse uma gangorra. Então, o funil, a boca aqui de captação, leva água para esse funil grande, ele transmite para esse funil menor e vai preenchendo o volume desse recipiente aqui da báscula, como vocês estão vendo aqui em detalhes na foto. Quando essa báscula fica cheia d'água, ela derrama água, certo? E nesse movimento em que ela derrama água, acaba acionando eletronicamente, né, gerando um pulso, e o sistema de armazenamento de dados, o Datalog, interpreta aquilo como um volume conhecido e vai armazenando. Então, cada vez que a báscula enche, o Datalog vai somando esses volumes dessa báscula. E aí, no intervalo de 1 hora, por exemplo, se ele tiver calibrado para isso, ele vai dar toda a chuva precipitada naquela hora. O pluviômetro eletrônico é muito interessante para ver a distribuição da chuva durante um dia e as diferentes intensidades de chuva registradas em um dia. Bom, vamos fazer esses exercícios aqui para treinar aquelas relações sobre volume e lâmina d'água.
Bom, um pluviômetro com diâmetro de captação de 25 centímetros coletou em 5 horas o volume de 2.600 ml. Qual a lâmina d'água precipitada e qual a intensidade dessa chuva? Então, os dados foram os seguintes. Esse pluviômetro tem um diâmetro de 25 centímetros, o intervalo de tempo da precipitação foram 5 horas e foi coletado lá, né? O observador abriu a torneira do pluviômetro e coletou na sua proveta em ml 2.600 ml. Tá? Então, vamos substituir nessa equação. Então, a altura da lâmina d'água vai ser 10, que é a constante que faz a transformação para milímetros, vezes 4 vezes o volume coletado, 2.600, dividido por π vezes o diâmetro ao quadrado. Resolvendo essa equação, né, multiplicando, dividindo, multiplicando por 10, temos que a lâmina precipitada naquele evento foi de 52,9 milímetros. Tá? Significa que cada metro quadrado daquela área que recebeu aquela chuva recebeu 52,9 litros. Sobre a intensidade dessa chuva. Então, a intensidade é a lâmina precipitada dividido pelo intervalo de tempo. Substituindo a lâmina que nós calculamos, 52,9 milímetros, dividido por 5 horas, que foi a duração da chuva. Então, essa chuva foi uma chuva de 10,58 milímetros por hora, considerada uma chuva intensa. Já esse exercício aqui, vamos fazer uma relação também com volume e lâmina d'água, mas agora de uma forma ao contrário, né? Então, o pluviômetro de uma fazenda registrou precipitação de 15 milímetros. Quantos metros cúbicos de água atingiram o solo de uma parcela de 5 hectares? Então, agora a gente já tem a lâmina precipitada e queremos saber o volume em uma determinada área. Bom, então, tem aqui os dados. Lâmina precipitada 15 milímetros, a área 5 hectares, que são 50 mil metros quadrados, e o volume, que é o que nós queremos encontrar. Vamos sempre partir dessa relação, que 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado. Portanto, em cada metro quadrado daquele terreno, daquela parcela na fazenda, caiu 15 litros daquela chuva. Em 50 mil metros quadrados, que é a área da parcela, 5 hectares, qual foi o volume precipitado? Então, vamos aqui fazer as multiplicações, né? Meio pelos extremos. Então, volume vezes 1 metro quadrado é igual a 750 mil litros vezes metro quadrado. Então, isso aqui a gente vai cortar os metros quadrados e, por fim, o volume foi 750 mil litros. Uma multiplicação simples. Como cada metro cúbico é igual a 1.000 litros, dividindo por 1.000, temos a resposta final, que o volume de água recebido naquela área de 5 hectares, decorrente daquela chuva de 15 milímetros, foi 750 metros cúbicos. Com isso, finalizando o nosso estudo sobre precipitação pluviométrica. Até a próxima aula.